Queridos irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Mais uma vez, estamos aqui como trabalhadores do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza, para mais um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, alicerce e sustentáculo da doutrina espírita. Ainda em tempos de pandemia, pedindo a Deus que nos proteja para que possamos vencer este momento, que apesar dos sofrimentos vivenciados, certamente está trazendo e trará mais ainda muitos aprendizados para a humanidade. Que Deus nos ilumine, que ilumine os nossos governantes e os homens que detêm o poder das decisões que irão nortear a sociedade no caminhar para vencermos esta pandemia, para que eles tomem as decisões mais acertadas, de forma que o sofrimento, principalmente daqueles menos favorecidos, seja minimizado e venha a minorar as suas dores. Que tenhamos, meus irmãos, a clareza e o discernimento de que, principalmente agora, se faz necessário o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Esse trabalho não pode parar, porque o Evangelho representa para toda a humanidade o caminho para a felicidade. Por isto, meus irmãos, estamos aqui. Como de hábito, nós, espíritas, antes do trabalho, costumamos fazer uma prece. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui como instrumentos para levar a tua santa e divina palavra, para levar os teus ensinamentos, para levar o teu evangelho, para que possamos aurir forças para vencer as dificuldades que certamente teremos na nossa estrada da evolução espiritual. Que Deus nos abençoe. O tema que nos foi proposto está no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, das leis morais. Vamos tratar do capítulo 4, lei de reprodução. Especificamente, vamos falar sobre poligamia. É um tema que, embora, quanto ao seu entendimento, pareça estar ultrapassado, até porque a humanidade já tem um entendimento sedimentado a seu respeito, uma vez que a sua grande maioria o reprova. No entanto, ele ainda é muito presente no nosso planeta. Que nós sabemos, nosso planeta é um mundo de expiações e provas. Poligamia é a união conjugal de uma pessoa com várias outras. É o oposto da monogamia. Aliás, esta definição, nós vislumbramos que houve uma espécie de atualização. Porque a poligamia
dos tempos idos, ela, basicamente, ela se referia ao homem, à união de um homem com outras mulheres, ou com várias outras mulheres. Mas, com o correr do tempo, a sociedade vai adquirindo outros valores e se sentiu a necessidade de fazer uma adaptação dessa definição, deste conceito. E por isso que, ao fazer a nossa pesquisa, encontramos essa pequena modificação, mas que é de muita importância. É a união conjugal de uma pessoa, pode ser homem ou mulher, com várias outras pessoas. E vejam, senhores, que na época, quando apenas se focava o homem como a pessoa que cometia a poligamia, se chegou a criar até um outro termo denominado poliandria, que aí era uma definição voltada exatamente quando se tratava da mulher, estado de uma mulher casada simultaneamente com vários homens. Então, com esta atualização ou com este ajuste, o termo poligamia, da forma como nós encontramos hoje, atende e, de uma certa forma, contempla as duas situações. Até mesmo o casamento homossexual, que também foi uma inovação, foi uma situação que veio depois da poligamia, se entendendo ela como o casamento de um homem com várias mulheres. Então vejam, senhores, que ainda hoje, apesar da grande reprovação da humanidade, pois a maioria dos países e culturas a proíbem, a mesma perdura basicamente ainda em duas situações distintas. A primeira, em alguns povos e culturas que ainda aprovam a poligamia, por uma questão de atraso moral. São povos que ainda são muito carentes de aperfeiçoamento moral e social. E a segunda situação é exatamente na clandestinidade, ou seja, quando ela é praticada mesmo sem a aprovação daquela sociedade onde ela ocorre. O que é mais grave, porque tem dupla reprovação. A reprovação de Deus e a reprovação da sociedade, que a tipificam como crime. Este tema ele é trazido no Livro dos Espíritos de forma muito objetiva e pragmática. Ele é tratado apenas em duas perguntas, a pergunta 700 e a pergunta 701. É perguntado aos espíritos, na pergunta 700, a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devem unir? Então vejam, senhores, que existe já aí uma espécie de comparação com a condição da humanidade e a prática dessa união entre homens e mulheres. E os espíritos respondem sim, pois tudo tem um fim na natureza. Ora, se a natureza tem um número de homens e mulheres proporcionalmente iguais, que se aproximam,
por uma questão de coerência, isso é um apontamento ou é um sinal de que devem as uniões serem na mesma proporção, de 1 para 1. Na pergunta 701, aí ela é mais extensiva e tem uma resposta mais geral, é perguntado aos espíritos: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? E os espíritos respondem: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O que é que ele está a nos dizer? Ora, embora exista algumas culturas, alguns povos, algumas nações que admitam a poligamia, certamente, com a sua evolução, com o seu progresso, esta prática um dia será abolida. E ele completa: o casamento, segundo as vistas de Deus, devem fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. E Kardec faz um comentário interessante nessa pergunta 701, após a resposta dos espíritos. Kardec nos diz: se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, com a lei universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. Ora, se você tem uma proporcionalidade de números que se aproximam, números iguais de homens e mulheres, na medida que esses homens e mulheres fossem se unindo em proporções diferenciadas ou em proporções muito maior para um do que para outros, certamente seria impossível se admitir essa prática de caráter geral para aquele povo. E ele ainda continua nos dizendo: a poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Ora, quando ele admite que é uma legislação particular, que é uma legislação, que é uma lei humana, aí já está implícito que ela é mutável, que ela muda de acordo com as situações, de acordo com a cultura, de acordo com os tempos, e certamente ela vai, na medida que esse povo, que esta cultura for galgando graus de evolução, mudando comportamentos, se aperfeiçoando no aspecto moral e espiritual, certamente a poligamia irá desaparecer. E ele nos diz mais que o impulso poligâmico do homem, e isso, olha, isso é fundamental, porque ele vai nos instruir, ele vai nos mostrar o quanto a doutrina espírita ela é coerente, ela é sistêmica, ela não tem contradições. Ele diz: o impulso poligâmico do homem não é um instinto biológico, mas um simples resquício das fases anteriores de sua evolução. Ele diz: olha, poligamia é atraso, poligamia é falta de aperfeiçoamento moral,
de qualquer povo ou nação que o aprove. Não sendo racional nem controlado pelas leis naturais das espécies animais, o homem tem o dever moral de refrear este impulso e sublimar a sua efetividade através do amor conjugal e familiar. É necessário. O homem é um ser pensante. O homem é um ser racional. Então, naturalmente, ele vai buscar, na medida que ele se desenvolve moralmente, espiritualmente, eticamente, vai naturalmente buscar sublimar a sua afetividade no casamento, na união conjugal, através do amor conjugal e familiar. E é por isso, e é pela razão do livre-arbítrio que ele se controla, levando-se conscientemente acima das exigências biológicas e das ilusões sensoriais. Se esse controle lhe parece difícil, maior, isto Kardec está a nos alertar, se este controle lhe parece difícil, maior é o seu dever de realizá-lo. Quer dizer, é um compromisso, é um dever, é a busca da sua evolução espiritual. A dificuldade de controlar esse ímpeto, essa vontade de se juntar com diversas mulheres, a dificuldade que isso representa. Ele diz que muito maior é o dever de efetivamente você não assim o proceder. Porque maior é a necessidade que ele tem de evolução. E ele precisa trabalhar isto. O mérito do bem está na dificuldade de fazê-lo. E aí, me permitam fazer uso de uma figura de linguagem denominada metáfora. Entre este comentário de Kardec, que enfatiza a necessidade do esforço, da busca, do sacrifício de assim proceder, conforme a lei de Deus, a lei natural, que é a lei que permite que um homem e uma mulher se unam, até pela proporcionalidade que existe, pela aproximação dos números entre homens e mulheres. Então, ele é fazendo exatamente uma metáfora entre esta situação de necessidade, de esforço, de sacrifício, de força de vontade, com a pergunta 646 do Livro dos Espíritos, que enfatiza também uma situação de necessidade do sacrifício. Embora sejam situações totalmente diferentes. Por isso é que nós estamos aqui nos reportando a essa figura de linguagem que é a metáfora. Vejam, senhores, o que diz a pergunta 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Ele está indo direto à questão. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? E ele diz, em outras palavras, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E os espíritos respondem com uma sabedoria extraordinária. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo.
Ó, o mérito de você ser monôgamo, você praticar a monogamia, está exatamente na dificuldade que você tem e vence para praticar a monogamia. Nenhum merecimento há em razão, nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. E aí a gente lembra da passagem do óbolo da viúva. Quem deu mais? Quem deu mais foi a viúva, porque ela deu tudo o que tinha. Quantos de nós damos apenas daquilo que nos sobra? E aí também é importante a gente fazer até, eu diria até uma outra metáfora, quando Kardec fala o que é ser o bom espírita. O bom espírita é aquele, e você reconhece ele pelo esforço que ele despreende para combater as suas más tendências. Então a doutrina espírita, ela nos traz com muita propriedade e nos foca a necessidade de estarmos aqui para combater as nossas más tendências. A necessidade do esforço, a necessidade da busca, a necessidade da renúncia. Vejam, senhores, que o Espiritismo nos instrui quanto à constante presença do sacrifício nas nossas vidas, como dificuldades e desconfortos que teremos que vivenciar. Não encarnamos ou reencarnamos para fazer o mal, para vingar algo que nos foi feito na encarnação anterior. Nós encarnamos para fazer o bem, para compensar algo equivocado que tenhamos feito em outras existências, para pagarmos através da expiação, do sofrimento e da dor, aquilo que fizemos de mal. E só tem dois caminhos para a gente evoluir: a prática do bem e a dor, o desconforto, a expiação. Estes são os dois caminhos que nos levam a minimizar as nossas dívidas diante de Deus. E os Espíritos nos diz que a reencarnação é oportunidade de evolução. Encarnamos para proceder no bem, através das provas, que é aquelas situações que nós somos testados, que nós somos provados, para ver o quanto nós estamos renunciando àquilo que antes era comum no nosso procedimento, e a expiação, que é exatamente os momentos de dores, de desconforto e de sofrimento, que são necessários. São necessários porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E muitos espíritas ou espíritos passam a ter uma prática tão presente nas nossas vidas do bem, que ele começa efetivamente como se isso funcionasse como uma moeda de troca. Ele começa a minimizar
esta dor, esta expiação, este sofrimento, através da sua prática permanente da caridade. A sua prática permanente em levar o benefício àquele necessitado que esteja ao seu alcance, aquele que o procure. E nós estamos a todo momento, meus irmãos, vivenciando oportunidades. Precisamos, é verdade, estar atentos, porque geralmente não damos importância, passam até desapercebidas essas oportunidades e vamos perdendo oportunidades e mais oportunidades. Até mesmo pela desídia nossa, pelo desinteresse e pelo equivocado entendimento de que aquilo não é importante. Ora, é o mais importante para quem nos procura naquele momento, naquela situação. A gente precisa ver a necessidade do outro. E a outra condição de encarnação aqui no planeta, que aí não é o nosso caso, são os espíritos evoluídos que vêm aqui como missão, com um objetivo de trazer algo de bom para a sociedade, para os homens de uma forma geral. E aí, nesse aspecto, meus irmãos, é importante fazermos algumas reflexões a respeito da doutrina, para cada vez mais sedimentar o nosso entendimento a respeito da sua importância nas nossas vidas. Joana de Ângeles, ela nos diz, numa determinada passagem de um dos seus livros que no momento eu confesso ao senhor, eu não me lembro o título, ela diz: o Espiritismo é compromisso significativo que assumimos perante a nossa própria consciência. Na medida que conhecemos a doutrina espírita, nos convencemos que ela veio para iluminar as nossas vidas. Porque ela nos traz o Evangelho de Jesus mais completo, sem alegorias, sem parábolas. Ela se faz presente em nossas vidas como a verdadeira luz da lógica e da razão. Vem nos dizer o que não foi possível Jesus nos dizer quando esteve entre nós. E não nos disse, não é porque ele não quis, ou ele quis esconder algo de nós. Ele não nos disse porque nós não tínhamos ainda condições, estruturas emocionais, condições evolutivas para receber determinadas pérolas que ele teria o imenso prazer de levar ao nosso conhecimento. E vem também a doutrina espírita nos lembrar muito, ou muitas das coisas que ele nos disse e que, lamentavelmente, nos esquecemos. Porque Jesus, ele não disse tudo o que gostaria de nos dizer. Ele não nos disse, conforme falamos anteriormente, porque nós não suportaríamos. Então, esta é a finalidade, este é o objetivo, este é o porquê da doutrina espírita estar entre nós. É para nos trazer e nos dar resposta às nossas dúvidas, nos trazendo o conhecimento das leis espirituais e de suas consequências. A doutrina, ela nos traz conhecimento,
ela nos diz, ela nos fala a respeito da existência dos mundos material e espiritual e a interação existente entre esses mundos, nos falando da comunicabilidade, dos fenômenos mediúnicos, daquilo que ocorre e que o homem não tinha conhecimento, não tinha explicação e terminava taxando de fenômenos paranormais, extraordinários. E por conta dessas revelações, nos trazendo conhecimento dos mundos, das leis espirituais, do fluido cósmico universal, nós, na medida que adentramos, que nos debruçamos, que nos dispomos a conhecer o que os Espíritos nos traz, nós vamos adquirindo uma fé raciocinada. Nós vamos adquirindo o entendimento de muitas daquelas coisas que nós não tínhamos explicações. E como que para fechar este contexto de explicações destes fatos que nos ocorriam, ele nos traz a reencarnação, mas a reencarnação no seu ensinamento didático, nos mostrando como e por que é necessário a reencarnação. Porque reencarnação, mediunidade, não foi o Espiritismo que trouxe ao conhecimento da humanidade. São conhecimentos que já se tinha há muito antes da chegada dos Espíritos com a sua doutrina entre nós. Agora ele traz uma coisa extraordinária. Porque a pior coisa do mundo é você ter um carro muito bem projetado, um carro de luxo, um carro com recursos tecnológicos de alto desenvolvimento e você não saber manusear esta máquina. Era o que ocorria com a mediunidade. Era o que ocorria, o homem perdido, sem saber ou sem ter explicação o porquê de nós reencarnarmos. Mas os Espíritos nos traz todo esse conhecimento. Nos traz explicações lógicas e racionais a respeito da reencarnação, abrindo a nossa visão, o nosso entendimento e abrindo de forma racional. Então, a filosofia de vida que os Espíritos nos traz, ela nos convida a iniciarmos a nossa reforma íntima. Porque na medida que nós entendemos o processo da reencarnação, na medida que nós entendemos a necessidade da reencarnação como oportunidade de crescimento, como oportunidade de evolução para nós, os homens, nós começamos por uma questão natural. É como se a ficha caísse, nós começamos a sentir a necessidade de iniciarmos a nossa reforma íntima, a mudança daquilo que nós próprios, daquilo que nós já identificamos como maléfico, como coisas que nos atrasam, como vícios, como situações que somente nós vamos nos prejudicar, porque outra coisa que não podemos perder de vista é a lei de causa e efeito. Nada fica sem que não seja devidamente reparada, que não seja devidamente
justificada, porque a justiça de Deus, ela é infinita. Então, meus irmãos, é uma condição que efetivamente nos desperta para a nossa felicidade. Porque nos traz o Evangelho de Jesus, tendo como condição para a nossa evolução a obediência ao seu postulado maior e fundamental, que é o fora da caridade não há salvação. É como nos dissesse que nós temos o dever e a obrigação de, através da prática do bem, buscarmos instalar no planeta um ambiente de relação fraterna entre os homens. Nos concita a seguir a doutrina de amor e caridade. Nos conscientiza que a obra das nossas vidas nós temos que construir, meus irmãos. Jesus, prestem atenção, Jesus não veio nos salvar. Jesus veio nos mostrar o caminho. Porque se Jesus tivesse vindo ao planeta para nos salvar, o que estaríamos fazendo aqui, meus irmãos? O mundo ainda com tantos desacertos, com tantas pessoas ainda cometendo crimes, cometendo desatinos, perdidos, sem rumo. Que salvação foi essa? E vejam os senhores, em nada, mas em nada mesmo, este entendimento diminui a fundamental importância de Jesus nas nossas vidas. Porque quando ele esteve aqui, que nos mostrou o caminho para que nós próprios fôssemos construtores da nossa obra, é como se ele tivesse nos salvado. A humanidade não tinha, naquele momento, naquela situação, não tinha rumos. Falar de perdão, falar de perdoar os inimigos, falar de servir, falar de amar ao próximo como a nós mesmos, afastar o entendimento equivocado de que o que valia era dinheiro, poder e armas. É uma doutrina que não poderia ser mais revolucionária do que foi na época de Jesus. E ele tinha consciência disso. Ele sabia que a sua doutrina jamais seria unanimidade. E aí lembra a passagem do Evangelho que ele fala: eu não vim para unir, eu vim para dividir. Eu vim para que as pessoas se questionem. Numa casa onde existem 5, 2 estarão de um lado e 3 do outro. E às vezes até as pessoas questionam: mas Jesus falou isso? Falou. Falou e tem um sentido. E falou e tem uma explicação para isso. Então são essas reflexões sobre o Evangelho de Jesus que é necessário que nós coloquemos nas nossas vidas como prática. Porque somente assim nós vamos entendendo todo o contexto dessa sua doutrina de amor e caridade, que pela nossa condição ainda espiritual, como tem sido difícil para nós colocar em prática essa nossa reforma íntima, para que nós possamos nos aproximar desse Deus Criador. E tem uma coisa que é fantástica na doutrina espírita,
que é efetivamente um certificado de uma doutrina preocupada com a evolução dos homens e que traz no seu bojo a verdade, o compromisso com a verdade. Porque os Espíritos nos diz que nós devemos questionar tudo. A proposta do autoconvencimento que os Espíritos nos traz. Precisamos questionar para que nós possamos fortalecer as verdades que nós acreditamos. A verdade que liberta, que está lá. Buscas a verdade e a verdade vos libertará. Questione. Não acredite imediatamente em nada. E aí vem, quando se faz a advertência, não creiais em todos os espíritos. Porque tem os espíritos que têm como finalidade maior confundir as nossas cabeças. E nós, graças a Deus, nós já estamos iniciando essa vivência, esta proximidade com a ciência espiritual que foi trazida pela doutrina espírita, que nos dá uma coisa que é fundamental para as nossas vidas, que é a segurança, que é a certeza, que é a consistência daquilo que acreditamos. E aí eu lembro o nosso codificador. Olha, se alguém tem coisa melhor que o espiritismo, me traga. Eu analiso, se for melhor eu mudo. Não tem, não aparece, não vai aparecer. São reflexões como esta, são verdades como esta, que nós só vamos efetivamente entender e vivenciar quando nós abrirmos os nossos corações, abrirmos as nossas mentes, nos dispormos a efetivamente buscar essa verdade. E o bom disso tudo, meus irmãos, é que este bem, esta felicidade, esta coisa boa que nós começamos a conviver, ela não vem daqui a algum tempo, ela começa a vir na medida que nós tomamos essa decisão. E nós, como espíritas, muitas vezes, nós ficamos a refletir, e em alguns momentos até dizemos como seria difícil a vida sem a doutrina espírita. Para nós que somos espíritas. Porque nós, sempre que temos oportunidades, nós falamos que, ora, fundamental mesmo é ser cristão. Porque o evangelho é a base. O evangelho são os princípios. É o que nós temos que ser, que buscar e que alcançar. Então, o fundamental é o evangelho de Jesus. Mas a doutrina espírita, ela é importantíssima. Porque ela nos dá gás para que nós busquemos esta verdade. Porque ela nos mostra e nos fortalece na medida que ela comprova o que está falando. Por isso que no início da nossa fala, nós falamos, estamos aqui para mais um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Alicerce e sustentáculo da doutrina dos Espíritos. A doutrina espírita existe por conta do Evangelho. Alguns, menos avisados, que não conhecem a doutrina espírita, até questiona os espíritas nos dizendo, ora, se já existe o Evangelho,
Para que o Espiritismo? Já tem o Evangelho. O Espiritismo, como vocês mesmos dizem, não é? Não tem como a base o Evangelho. Para que a doutrina espírita? Mas eles assim falam, meus irmãos, porque eles não conhecem a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem duas características fundamentais. Ela tem um caráter revelador. Ela revela muitas das verdades para a humanidade de suma importância para o entendimento da vida. Ela explica, descortina para todos nós os mistérios dos dogmas e enigmas que a Igreja, por tanto tempo, tentou colocar na cabeça dos homens. E talvez, certamente, tenha sido uma das causas do crescimento do materialismo. Porque ciência e religião não podem se contrapor. E na medida que a religião começa a negar a ciência e vice-versa, naturalmente é mais fácil que o homem que não conhece, que não tem conhecimento do conteúdo do Evangelho, ele tender para o concreto, o material. Porque é mais fácil, ele está pegando, ele está vendo, ele está comprovando com seus próprios olhos. E estes dogmas e esses enigmas certamente foram causas do crescimento do materialismo entre nós. A doutrina, ela além de trazer essas revelações, ela nos traz também a explicação de muitas das alegorias, muitas das parábolas que Jesus, na sua infinita bondade e preocupação com o nosso entendimento, usou como artifício. Era muito difícil trazer se assim não fosse. E mesmo assim, ele sabia das nossas dificuldades. E vem o Espiritismo e vem descortinando isso, mostrando para nós que os fenômenos, os milagres, aqueles fatos tidos como espetaculares, sobrenaturais, na verdade, meus irmãos, são fatos explicáveis através do método científico das leis espirituais. A lógica e a razão nos possibilita entender, primeiro questionar, entender e se fortalecer na busca dessa verdade. Porque explica o que antes era inexplicável. Porque nos traz conhecimentos que é como se acendesse a luz, se acendesse o farol dos nossos caminhos. E aí, meus irmãos, isso também é consequência natural. Ela traz uma força consoladora para nós. Porque a gente começa verdadeiramente a enxergar o caminho que nos levará, indubitavelmente, à presença de Deus. Ela nos traz a certeza de que um dia teremos ou estaremos próximo de Deus, na condição de espíritos puros ou anjos. Ela nos dá o conforto de que os condenados
ao fogo eterno, ao inferno. Não existe essa condição. Nos tira a angústia da possibilidade de sermos um dia um desses condenados ao inferno. E certamente também a certeza de jamais estarmos separados daqueles que amamos. Desmistifica a teoria do inferno e da condenação eterna. É como se chegasse Deus para nós e nos dissesse que nós teremos todas as oportunidades necessárias para a nossa salvação. Tem coisa melhor. Tem presente melhor para nós que estávamos anteriormente como um anal sem rumo. Mas estas revelações, este consolo, chega embasado em ensinamentos, em revelações, que nos leva a uma certeza. E essa certeza de um dia estarmos diante de Deus na condição de espíritos de luz, independentemente de querermos ou não. Porque Deus é amor, Deus é justiça, é onipotente, é onipresente. Ele não vai deixar a obra dele se perder. Alguns podem até dizer, se eu vou ter de todo jeito a proteção de Deus, se eu vou ter de todo jeito, eu vou ser de todo jeito um dia, então eu não tenho pressa. Tenha pressa mesmo. Tem um custo. Lógico. Dentro do princípio da justiça divina, o comodismo vai ter um custo para nós. Então vamos buscar o quanto mais rápido possível nós pudermos. Então esse questionamento de alguns que falam, para que doutrina espírita, se já temos evangelho, é a manifestação clara e inequívoca de desconhecimento, de ignorância, de preconceito a respeito da doutrina dos espíritos. Mas nós temos que, até mesmo por conta dos ensinamentos do evangelho, nós temos que ter indulgência. Não devemos partir para o conflito, não devemos partir para discussões que nada constroem. Tenhamos que ter este discernimento de somente levar para aqueles que querem receber. Se existe um clima de vontade, um clima de querer buscar, principalmente aprendizados, que nós estejamos dispostos a conversar, a levar a mensagem, a tratar com as pessoas dentro de um clima estritamente cristão. Devemos ter o nosso sentimento se aquele interlocutor está buscando conhecer algo de novo. Se aquele interlocutor nos passa um sentimento de incerteza e de angústia para as suas dúvidas, para os seus questionamentos. Mas que ele mostre a boa vontade que tem, o desejo de conhecer a verdade. E aí, meus irmãos, o ambiente para se falar de Jesus, para se falar da doutrina espírita,
está pronto. A doutrina espírita, ela tem uma importância infinita nas nossas vidas. Quem pensar que estudou espiritismo por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, é doutor em espiritismo, ele ainda está redondamente enganado. Espiritismo é para estudar aqui nesta encarnação e nas próximas que virão. Porque é como se fosse o nosso manual de como proceder conforme o Evangelho de Jesus. Dito isto, meus irmãos, fica aí para as nossas reflexões todas essas abordagens que fizemos nesta noite. Que roguemos a Deus que possamos efetivamente crescer como cristãos, que possamos efetivamente nos tornarmos pessoas que coloquem na prática das nossas vidas os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que sejamos pessoas que pratiquem o bem, mas pratiquemos o bem sem esperar recompensa, sem esperar gratidão. Que pratiquemos o bem pela prática do bem. Que possamos colocar em prática a indulgência, que certamente é um instrumento que nos aproxima, que quebra as barreiras, principalmente das pessoas que venham a errar conosco, porque elas ficam sem entender quando a indulgência se faz presente. Porque na medida que nós nos tornamos indulgentes, nós nos tornamos pacientes. Nós nos tornamos pessoas que entendem a dificuldade do outro. Pessoas que têm ou terá certamente maior facilidade, maior habilidade para a prática do perdão. E é através dessas práticas que nós vamos construindo um mundo melhor. Que nós vamos efetivamente construindo a nossa felicidade. Porque a felicidade que buscamos não existe em outro lugar a não ser no Evangelho de Jesus. Precisamos nos aperceber, precisamos entender e acordar. O Evangelho está conosco há mais de 2000 anos. E ainda nós vemos muitos dizendo, ora, o Evangelho é lindo, é maravilhoso, é extraordinário, mas eu não tenho condição ainda. Eu vou deixar para outra. Quando? Precisamos iniciar. Mas não nos preocupemos se ao iniciar algo de errado aconteça, se cairmos, se tropeçarmos. Peçamos a Deus forças para nos soerguer, mas não percamos o foco. Não desistamos. Não existe outro caminho para a humanidade a não ser o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos.